Olá, eu sou a Lê. E eu sou a Ju. E juntas somos a LJ Psicologia. E aí, Ju, quanto tempo, né, que a gente não aparece por aqui? Desaparecemos, né? A gente promete fazer toda semana. Eu juro que a gente tenta, né, Ju? A gente tenta, mas eu vou falar igual uma psicóloga falou comigo uma vez. A gente sempre faz o melhor que a gente pode, né, Ju? E esse é o nosso melhor. E vocês podem ter certeza que esse é o nosso melhor. A gente está sempre pensando em temáticas para trazer para vocês aqui. E hoje a gente vai fazer uma temática que é sempre muito solicitada e muito questionada, né, Ju? Qual que é? Quais são os fatores de contraindicação em concurso de segurança pública? E especificadamente os fatores que mais contraindicam. Então sempre vem aquela perguntinha quando um candidato procura a gente no que o pessoal mais toma pau, né? Onde é que eu posso ser eliminado? E o que acontece? Eu acho que a primeira coisa que a gente sempre vai bater na tecla, né, Ju? A gente fica até chata, mas é o seguinte: tem que ler o edital, né, Ju? A verdade absoluta do processo. Se você quer passar no concurso público, você tem que ler minuciosamente o edital. E tá lá no edital os fatores de contraindicação. Todos são iguais, Ju? Sim e não. O que é sim, o que é não? Enrolei agora, né? Vamos lá. O perfil é bem parecido. É segurança pública, então a gente tem que trabalhar a questão do controle, da emoção, da agressividade, da impulsividade, a questão da sociabilização, né? E a capacidade de lidar com a sua energia, que é a disposição física para a ação. Então a gente está falando, né, de perfis que na grande maioria das vezes são similares. Eles se parecem muito, né, entre si. Uns vão cobrar mais, né? Por exemplo, nós temos concursos aí de segurança pública que cobram um nível, né, de atenção médio. E outros que nem sequer avaliam isso. Memória também, alguns concursos. Então, por isso que a gente vai falar sempre dessa questão da similaridade, né? É similar, não significa que é igual. Mas tem fatores que são comuns, né? Como, por exemplo, a agressividade, né? Todo mundo já ouviu falar dela, né? É um fator comum, que todo e qualquer concurso de segurança pública vai avaliar, que é a sua agressividade. Sim. Né? Sua prontidão para ação, né? Então, às vezes tem candidato que fala assim, mas eu não tenho isso. Por que você tem que fazer o TAF? O TAF nada mais é do que ver como que é a sua disposição física para ação. E esse fator também vai ser confirmado na avaliação psicológica. Isso. Não é só para correr atrás de bandido que é avaliada a agressividade, não, né, Ju? Não. Então, a gente vai ter, né, pontos que são comuns e que estão presentes em todos os concursos de segurança pública, e nós temos os pontos aí focados de um concurso ou de outro, que não vão acontecer em todos. Então, isso é muito importante, é o primeiro passo, né? Vamos ler o edital. O edital tá lá e as informações lá são importantes. Eu gosto de falar para os candidatos para eles lerem, né, quando vão fazer a inscrição, ler o edital de cabo a rabo e depois vai lendo de acordo com a etapa que ele está situado, para ir relembrando, né? E para poder entender o que vai ser cobrado de vocês, né, do ponto de vista comportamental e psicológico. E hoje, né, nós vamos trazer aqui vamos chamar então de top 5, Ju? Os top 5 aí dos líderes de contraindicação que a gente percebe, né, de acordo com a nossa experiência, né? A gente vai falar sempre disso. Nós, graças a Deus, temos experiências de muitos anos em concursos de segurança pública, então a gente tem cadeira para falar, né? Eu já ouvi falar, Ju, que o fator que mais contraindica é tremor excessivo. E o fator que eu menos vejo nos concursos públicos é o tal do tremor excessivo. O que você acha, Ju, disso? É pouco, né? Você vê pouco também? Quase não vejo. Quase não vejo. Outro dia alguém falou comigo, olha aqui esse post de alguém falou que é o tremor excessivo. Gente, não, né? O tremor excessivo, eu vou fazer eu não tinha combinado com a Ju de falar isso, não. Mas vou fazer um parêntese. O tremor, para ser motivo de contraindicação, ele tem que ser algo realmente muito importante. Tão importante que você não consegue nem visualizar o teste da pessoa direito. Isso. Né? E muitas vezes ele é proveniente aí de uma sequela, né? De algum acidente
cerebral, né, Ju? Algum AVC, ou até mesmo por uso excessivo de drogas. Então já fica um toque aí, né? Se você é usuário. E o tremor excessivo, gente, é aquele em malha, que você não consegue ver nada, que você não consegue enxergar nada. É uma configuração, assim, entre aspas, bizarra do teste. Isso. Né? Então ele pouco aparece aqui pra gente, né, Ju? Pouco aparece. Vamos lá, Ju, vamos falar do top 5. Pra você, qual que é o campeão de contraindicação? Para mim, atualmente, o campeão de contraindicação é o descontrole emocional. Ou o descontrole da emotividade. Isso. Né? O legal do descontrole emocional, gente, é que o seguinte: existe o descontrole propriamente dito, né, que é o descontrole emocional, e existe o descontrole emocional que é a somatória de todos os outros descontroles que vai acabar caindo no descontrole emocional. Ou seja, um candidato que apresenta descontroles em outras áreas, automaticamente ele vai cair no descontrole emocional, né, Ju? Então, muitas vezes o descontrole emocional, ele aparece sozinho ou ele aparece como resultado de outros descontroles. Por exemplo, a pessoa tem agressividade, ela tem inibição, ela tem dificuldade de relacionamento interpessoal e essa somatória vai causar o descontrole emocional, né, Ju? Lembrando sempre que a nossa maneira, o nosso carro-chefe são os testes expressivos. Né? Então, quando a gente fala de avaliação psicológica, por todo o país, a gente fala de avaliação, de testes de personalidade, que são os expressivos e os inventários. Isso. E nos expressivos vem sim esse somatório. Sim. A Ju falou uma coisa interessante aqui nesse carro-chefe, é porque os inventários eles vão ali sustentando, né? Mas o expressivo, ele tem um peso bem forte. Sim, né, bem Ju? forte. Primeiro porque o candidato pouco controla ele, né? E aí a gente vai entrar naquela historinha, não treine teste, porque não adianta. E é isso, né? Os testes expressivos, eles são utilizados exatamente por essa dificuldade que se tem de manipulá-los. Nos dois sentidos, né? Manipular de fazer e manipular de tentar passar uma mensagem que não é aquela de fato que você tem para passar, né? Então, vamos lá. O top 1 pra gente vai ser o descontrole emocional. O 2 vai ser o quê, Ju? O segundo lugar. Descontrole da agressividade. Descontrole da agressividade, né? Importante. Nós vamos. A gente entrou no consenso antes de começar a falar um pouquinho disso. Depois a gente vai fazer uma série falando de cada um deles. A gente não vai estender muito sobre esses fatores, não. Mas o interessante que aparece sempre na questão da agressividade é que as pessoas têm na cabeça delas que a agressividade você não pode ter, né, Ju? E não, gente, o que contraindica é o descontrole desta agressividade. Todo ser humano tem um potencial de agressividade que muitas vezes é até positivo. Sim, você tem que aprender a reverter a situação, né? Então, nada de anulação, eu não tenho que ter agressividade nenhuma. Você tem que ter alguma agressividade, sim, porque é uma característica inerente ao ser humano, né? E lembrando que a última coisa que a gente quer quando a gente encontra um policial na rua e pede ajuda pra ele é que ele seja um pasmaceira, né, Ju? Passivo. Um banana, né? Ninguém quer. Então, assim, tem que ter uma agressividade, não pode ter o descontrole, tá? E a medalha de bronze vai pra quem, Ju? Impulsividade, descontrole da impulsividade. Que é exatamente a pessoa, quando tiver com sentimentos borbulhando, ela não se dá conta das atitudes que ela está tendo, nem das palavras que ela fala, né? Então, isso, pensando aí para pessoas que trabalham em segurança pública, é exatamente o oposto daquilo que a gente quer, né? A gente quer uma pessoa que, quando tomar uma ação, seja de forma assertiva, né? E não de forma impulsiva. E o quarto lugar, Ju? Sociabilidade, sociabilização, né? Que é muito importante nas instituições. Super! E o policial, ele tá aqui para lidar com quem? Né? Com a sociedade. Se eu não sei lidar com o social, se eu não sei lidar com os meus relacionamentos, com os meus afetos, como é que eu vou fazer? Tá? Lembrando, dando uma dica, que sociabilização nada mais é do que um facilitador para sua adaptação. Sim, sim. Eu ia falar uma coisa aqui da questão da sociabilidade, é que muitas pessoas têm no imaginário coletivo de que para ser um bom profissional de segurança pública tem que ser frio, né? Tem que ser uma pessoa mais fria, porque vai prender, vai matar, mas não necessariamente, né, Ju? Você não tem que ser tão reservado.
Você tem que estar aberto às relações interpessoais, porque as relações interpessoais, elas estão na sua casa, elas estão no seu quartel, estão na instituição e no todo. Você vai atender as diversas camadas da população. Sim, e é importante também até para sustentar a si próprio, né? Ninguém é tão autossuficiente que não precisa de outra pessoa, né? Então é muito importante a gente ver isso. E o último lugar é tônus vital, ou energia propulsora para ação, ou elação e depressão, né? Isso. O famoso corpo são, mente sã, né, Ju? Sim. Então, pessoal, por hoje é isso, né? É muito importante também falar que aqui a gente falou dos que mais aparecem, mas nós temos uma gama muito grande de fatores de contraindicação. E vamos aproveitar esses últimos 3 minutinhos, Ju, para falar de um fator de contraindicação que aparece, que é a ansiedade, né? E a ansiedade, a gente chama de ansiedade patológica ou generalizada, mas muitas vezes ela acaba não aparecendo como fator de contraindicação, mas ela abre a porta para os outros fatores de contraindicação. Então, a ansiedade, ela é uma demanda muito grande dos clientes que nos procuram, né, para trabalhar a ansiedade. Vamos pensar que a ansiedade é a chave que tranca a porta. Na hora que eu não consigo controlar minha ansiedade, a porta está aberta para tudo sair. Sim. Né, Ju? Fala um pouquinho pra gente da ansiedade. A ansiedade, ela é inerente ao ser humano. Eu vou pegar um avião ali para Bahia, vai me dar um friozinho na barriga, uma leve ansiedade. A partir do momento que eu me aconchego, acaba a ansiedade. Então você tem que saber lidar, saber identificar qual é o tipo de ansiedade que você está apresentando. Se é aquela situacional ou se é aquela que te domina. Né? Isso. Então vamos pensar que a ansiedade ela vai permear o candidato durante todo o processo, né? Desde a prova objetiva, na prova física, no psicológico, no médico, na avaliação ali da... Fala, Ju, daquela parte dos documentos, na social. Na social, na entrega dos documentos isso. também. Então a ansiedade ela vai ser um parceiro do candidato em todas as etapas do concurso, né? E ela pode te contraindicar na avaliação psicológica, puramente ela, como o descontrole da ansiedade, né? Ou ela pode abrir a porta que a gente falou para os outros descontroles aparecerem. Então, assim, a ansiedade sozinha, ela contraindica, não é a que mais contraindica, mas toda vez que um candidato é contraindicado, essa temática aparece. Então, ela fica ali como uma luzinha de alerta para vocês trabalharem a ansiedade de vocês, né, Ju? Isso. E assim, reforçando mais uma vez, né, o que Lê acabou de falar, a ansiedade, ela nos acompanha durante todo o certame. Né? É importante você saber, conseguir identificar, porque se começar a cuidar dessa ansiedade antes mesmo da prova, o resultado, ele vem. Sim, e fica então um convite, né, de 2 psicólogas aqui, para que se você percebe que a ansiedade é um fator que te atrapalha, você pode e deve procurá-lo já na primeira etapa, lá na prova objetiva, tá? Então, assim, em todo o caminho, em toda a sua linha do tempo do concurso público, o psicólogo vai ser um parceiro muito importante nessa caminhada, né, Ju? Pessoal, um beijo. Tava com saudade de falar, Ju. A gente gosta de falar. Prazer revê-los. E assim, estamos adorando os comentários, então não posso deixar de pedir, né? Curte, se inscreve, compartilha, né? E deixe um recadinho aí pra gente, que a gente gosta do feedback de vocês. Beijos. Tchau, tchau.